a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Antigo Testamento, segundo o livro de Crônicas, capítulo 24, versículos 1 até o 27, é todo o capítulo. E destacamos o versículo 10, que diz assim: Os chefes e todo o povo vieram alegres e puseram o dinheiro da oferta no cofre, até que ficou cheio. O tema de hoje é as ofertas do povo de Deus para o Senhor. Esse texto é um registro histórico dos reis de Israel. Joás era um menino de 7 anos quando ele foi feito rei, e pela linhagem do rei Davi, ele deveria ser o rei. Então Joiada, o sumo sacerdote, o grande sacerdote, o consagrou e o ungiu como rei. Mas isso fez com que uma mulher que era a mãe do rei antigo, provavelmente a própria avó desse menino, ela ficou muito irada porque ela que queria ser a rainha, mas ela não tinha esse direito. O direito que Deus tinha dado era para o filho mais velho, ele seria o rei. E essa era a Thalia, o nome dela. E ela tinha trazido para dentro do templo os deuses pagãos. E ela foi muito perversa, dava maus conselhos a Acasias, que era o seu filho, o rei, e eles então perverteram completamente o templo e o povo de Israel. Estragaram o templo. O templo estava todo estragado por dentro e por fora. Então esse menino, que já estava começando a crescer, ele sempre ouvia os bons conselhos do sumo sacerdote. E enquanto o sumo sacerdote estava vivo, Joás, que foi crescendo, se tornando cada vez mais esperto, mais inteligente, mais sábio, administrava conforme aquilo que Deus tinha colocado em seu coração. E aí então eles fizeram uma proposta de chamar o povo, os chefes das famílias, como também todo o povo, a fazer uma oferta especial para a recuperação do templo. E então o povo ficou feliz. A gente, às vezes, quando fala de ofertas especiais, muita gente torce o nariz. Tem que arranjar mais dinheiro, parece que não tem dinheiro que chega. Aqui foi para reformar um templo, mas esse templo saiu caro para ser reformado, porque tinha todos os detalhes que eles tinham que fazer naquele templo. Ele estava muito estragado. E o povo ficou feliz. Então, todos os dias eles traziam o cofre especial para a oferta, e quando chegava a parte da noite, o cofre estava cheio de dinheiro. Então, recolhiam para o templo e outro dia colocavam do lado de fora. Assim, arranjaram o dinheiro para a reforma. Mais tarde, quando Joiada, o grande sacerdote, faleceu, ele atingiu a idade de 135 anos. Então, esse rapaz, agora que já era um homem, ele se perverteu contra o Senhor. Veja como isso é interessante. Enquanto o sacerdote estava lá, falando da palavra do Senhor, ele se perverteu depois. Isso nos chama a atenção à situação que nós podemos dizer da necessidade de se ter um pastor na congregação. Enquanto que a palavra de Deus é anunciada de forma correta e pura, o povo ainda serve ao Senhor. Mesmo que muitas vezes a fé esteja fraca, pouca sabedoria, pouca participação, pouco agradecimento, mas mesmo assim, o povo ainda está consagrado ao Senhor. No momento que não existe mais um pastor para a congregação, não existe mais um serviço religioso que possa
reunir o povo e assim pregar o Evangelho como a Santa Lei, ministrar os sacramentos, o povo logo vai perdendo a sua fé. Esta figura do pastor, do sacerdote, ela é uma figura de Deus para o povo e não simplesmente é uma imposição de alguém que inventou essa história. Jesus chamou 12 discípulos para que eles estudassem muito bem a palavra do Senhor e depois fossem apóstolos. Um, na verdade, traiu o Senhor e aí Matias assumiu o seu lugar. E estes apóstolos eram os baluartes, os esteios, os pilares da igreja cristã daquela época. Depois deles eram outros que foram substituindo outros pastores. Não que eles pregassem eles como a responsabilidade principal, eles pregavam a Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Por isso que é tão importante sempre termos um pastor que possa nos pregar a palavra do Senhor e nos orientar nas boas coisas diante do Senhor. A fé, o arrependimento, o perdão, a bênção de todo dia. Mas quando o povo não quer mais um pastor, então também não haverá mais fé, não haverá mais glorificação ao Senhor. Haverá então um declínio desta fé, abandono do Senhor, e as pessoas vão arranjar outros deuses para adorar. Assim fez o povo de Israel e assim acontece em todos os lugares. Por isso vamos pedir que Deus abençoe os pastores, que eles possam sempre pregar a palavra do Senhor, ter a saúde, ter a determinação, a capacidade de fazer o sacerdócio, o ministério, como Deus o instituiu. E assim, nós todos congregados podemos ouvir sempre a palavra do Senhor e servir a Deus da melhor forma. Saber que Deus está junto conosco e nos abençoa. Veja como isso tudo é importante e como Deus nos abençoa quando nós também fazemos a nossa parte. As ofertas trazidas ao Senhor são para o sustento da igreja local, são para o sustento da missão espalhada para o mundo. Por isso que nós temos que nos importar em participar dos cultos, ouvir a palavra, receber o perdão de Deus e trazer boas ofertas ao Senhor, para que o trabalho nunca pare. Deus seja louvado porque ainda podemos trabalhar como pastores nas congregações. Ainda podemos, como membros, ouvir a palavra nos cultos e receber a Santa Ceia e o Santo Batismo. Muito obrigado, Senhor, por esta grande bondade. Ajude o povo a que sempre pense desta forma. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mantenha-nos a Tua palavra entre nós. Mantenha-nos a Santa Ceia e o Santo Batismo para que nós possamos ouvir cada vez mais e participar do Teu Santo Reino já aqui na terra. Abençoe o nosso pastor, abençoe toda a congregação. Em nome de Jesus. Amém.